Estão vendo o slide? Tô vendo a nossa lista de presença. Só um minutinho. Agora sim, não é? Slide. Tem explosão há 4 ou 5 milhões de anos. Isso. Vamos lá. Então, gente, antes da nossa Terra ser Terra, antes do nosso planeta se constituir, ou seja, tornar-se realmente um planeta, ele foi uma imensa poeira cósmica. Depois, ele foi um monte de fragmentos para poder virar a Terra. Como isso acontece, professora? Bem, nós temos várias teorias durante a história. O homem criou várias teorias para explicar a formação da Terra, ou seja, como as coisas surgiram, de onde as coisas vieram, quem fez, como fez. Então, a teoria mais conhecida, né, por todos, é a da Bíblia. Nós conhecemos aquela teoria de que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, que ele começou fazendo a terra, depois os animais. E aí nós conhecemos, muitos de nós conhecemos essa versão de criação da terra, porque quando a gente vai na igreja, independente de qual igreja seja, nós aprendemos, nós vemos o pastor, o padre, lê isso na Bíblia e a gente acaba aprendendo. Mas a gente tem também uma teoria científica de formação da Terra, que é a teoria do Big Bang, a grande explosão. Ou seja, no início, segundo essa teoria do Big Bang, no início não existia nada. Então precisou mas o espaço em si era cheio de energia. Então, esse monte de energia gerou uma grande explosão. E essa explosão gerou o tempo que nós conhecemos hoje. Gerou o tempo e também gerou o espaço. E aí foi possível começar a criar alguma coisa onde antes não havia nada. Nós também foi criado também, antes da Terra, foi criado o Sol. Em todo esse processo gerou-se uma estrela, uma grande estrela, que é o Sol. E o Sol, ele tem muita força de atração. Então, vários fragmentos de rochosos que estavam no espaço começou a orbitar ao redor do Sol, como a nossa Terra faz. A nossa Terra não faz um movimento de translação ao redor do Sol? Então, da mesma maneira, esses fragmentos rochosos começavam a circundar a Terra, a circular ao entorno do Sol. Depois de um tempo, e eu falo de tempo geológico, a gente vai aprender já já o que é isso, começou-se a formar os planetas. Formou-se o Sistema Solar e a Via Láctea. E aí, a Terra era assim, uma incandescente bola de fogo. Gente, até aí tudo bem? Sim. Ótimo. Sim. Abriram o livro na página 112. Abri, professor. Ótimo, olha. Nós temos que aprender primeiro 2 tipos de tempo. Nós temos um tempo geológico e um tempo histórico. O tempo geológico é o tempo da Terra. É o tempo em milhões, em bilhões de anos. Por exemplo, olha, a grande explosão aconteceu há 4,5 bilhões de anos. Então, nós estamos falando de um tempo geológico. O tempo da Terra é sempre um tempo muito longo, é um tempo muito demorado e é um tempo em escala de milhões, por exemplo. Nós precisamos entender que o petróleo, que as rochas, que o solo, eles não se formam de um dia para o outro, de um ano para o outro. Há processos que só acontecem em bilhões de anos, em milhões de anos. O tempo histórico, por sua vez, é um tempo do homem. Então, eu só posso dizer que há tempo histórico a partir do momento que o homem existiu na Terra. Então, a Terra já está aí, ó, há um bom tempo, há muito tempo, há bilhões de anos. O homem não. Ela é muito mais antiga que nós. Muito, muito mesmo. E aí eu digo que eu tenho um tempo geológico, é o tempo da Terra, e o tempo histórico é o tempo da humanidade, é o tempo do homem, de quando o homem começou a habitar a Terra, começou a transformar a Terra.
Então, eu digo que, a partir do momento que o homem começou a habitar a Terra, ele começou a fazer história. Por isso que o nome é tempo histórico. Tudo que o homem faz é história. Da mesma maneira que na geografia, o espaço geográfico ele só pode ser entendido a partir do momento que o homem começa a transformar esse espaço. Então, o espaço geográfico surgiu com a transformação do homem, ou seja, o homem chegando, habitando a Terra e transformando aquele espaço para sobreviver. Aí eu tenho um espaço geográfico. Tudo bem? Professora, parece que foi o Manuel, senhora, que te falar que a Terra colidiu com um planeta chamado Terra. Teia. Isso. Só que isso foi depois. Primeiro aconteceu todo esse processo. Antes de existir uma Terra, como nós sabemos que ela existe, no formato que existe, existiu primeiro vários fragmentos, assim, ó, como essa imagem. Digamos que aí é a nossa Terra fragmentada, só que há bilhões de anos atrás. O choque desse planeta Terra com a Terra gerou o resfriamento da Terra, e aí começou a surgir as primeiras rochas, os primeiros cristais na Terra, cristais minérios. Ou seja, junto com esse planeta, vinha também algumas partículas de água, H2O, que se chocaram com a Terra e começaram a resfriar esse grande mar de magma. A Terra era incandescente, a Terra pegava literalmente fogo nesse tempo. Então, quando o Theia se chocou com a Terra, ele trouxe consigo praticamente a vida. Porque o Theia e alguns fragmentos de água, algumas moléculas de água que estavam aí circulando no espaço, chegou na Terra e começou a resfriar esse espaço, começou a resfriar o nosso planeta. E aí foi que começou a surgir rochas, depois os oceanos, depois as primeiras vidas. Mas isso é em tempo de milhões também, a gente está falando de um tempo geológico. Anotem aí no caderno de vocês. Tempo geológico. Tempo geológico é contado através de milhões, bilhões de... Ô, professora, Oi. Pode a falar. professora, os outros planetas foram vários através de fragmentos, foi? Oi? Os outros planetas também foram Também. que, assim como a Terra, tipo, fragmentos se juntaram. E isso é assim como a Terra ela também foi formada. Eles foram formados a partir desses fragmentos aí que estavam orbitando ao redor do Sol. Só que a Terra ela ficou em um ponto estratégico. Ela nem ficou muito próxima nem muito longe do Sol. Ela ficou localizada. A localização da Terra é exatamente onde é propício a ter vida. Se a gente se aproxima do Sol, fica muito quente. E aí, quente demais não dá para ter vida. Se a gente se afasta demais da Terra, fica muito frio. E aí, frio demais, também a gente não consegue sobreviver. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de temperatura no planeta. E aí, aquele movimento lá de rotação que nós estudamos é fundamental para que a espécie humana, consiga sobreviver. Anotaram o tempo De geológico? dia tá quente, morrendo pessoal. Pois é, exatamente. Anotaram o tempo. Esse tempo geológico, Esse tempo geológico é o tempo da Terra. Coloque assim, tempo geológico, tracinho, tempo da Terra. Pronto, tia. Colocaram tempo. Professora, tá travando. Gente, vai lá no chat e coloca um ok, para quem está me ouvindo bem. Sua voz tá travando, professor. Certo, eu vou já saber se o problema é da minha internet ou da sua. Vamos lá. Deixa eu ver no chat. Tá travando pro Rian. O Rian também tá travando para mim. não, professora, eu vou falar pra mim, tá bom. Ah, tá bem. Ah, sim, verdade. Só que o seu áudio tá travando quando chega aqui. É bom, professora, que eu vou ajustar agora, peraí. Ô, Raidane.
Sai da chamada, reinicia o roteador e entra Melhorou de agora? novo. Talvez seja melhor, Tá, talvez seja a sua internet. professora. Tempo geológico ou tempo geológico da Terra? Tempo geológico, tracinho, é o tempo da Terra, medido em milhões de anos. Eu coloquei assim, tempo geológico, tempo da Terra, medido a partir de 1 milhão de anos. Certo. Tempo histórico. Depois de tempo geológico, deixa uma linha e coloca lá tempo histórico. Peraí, professor. Depois de que, professora? Oi? É pra anotar no caderno, né? De que a senhora falou? Isso, gente. Olha, na anotação do caderno é o seguinte. Nós estamos falando sobre a história da formação da Terra, ou seja, como o nosso planeta se formou. Mas para nós sabermos mais sobre isso, compreendermos melhor esse conteúdo, nós precisamos saber o que é tempo histórico e o que é tempo geológico. Então, o tempo geológico é o tempo da Terra, medido em milhões de anos. Tempo histórico é o tempo da humanidade. Começou a ser contado a partir da presença do homem na Terra. Ô, professora, para anotar o caderno de Jesus. É para anotar isso no caderno que eu expliquei agora. Eu tava pegando o caderno agora. Coloca aí, tempo histórico. Para nós, a gente conta a gente nos mesmos dias, mas em outros países não será assim, não. Não entendi. Tem país, professora, que meio que eles não começaram a contar a partir das vidas de Jesus. Como os japoneses já começaram a contar muito da gente. A China. Isso é porque, gente, o que acontece nesse tempo? O tempo, para muitos, a contagem do tempo, ela já havia sendo feita há um tempo antes de Cristo. Só que, como muitos cristãos acreditavam na vinda de Jesus, na vinda do Messias, eles esperaram. Quando Jesus chegou, eles começaram a contar o tempo, parar o tempo e começaram a contar a partir da vinda da chegada de Jesus, como o Novo Testamento. Só que para aquelas religiões que não são, principalmente as pessoas que não aderiram ao cristianismo, as sociedades e populações que não aderiram ao cristianismo, eles não começaram a contar, pararam e recomeçaram a contar o tempo. Eles continuaram. Licença, professora. À vontade. A senhora pode continuar para aquele negócio de anotar no caderno? Posso. Tempo histórico. Tempo histórico é o tempo da humanidade. Tempo do homem. Tempo geológico, o tempo da Terra contado a partir de 1 milhão de anos. Isso. Professor, os japoneses, eles estão nascendo acho que no ano 4000 e pouco. Oi? Não. 2000 e pouco. Olha, acho que eu tô pensando em fazer aula de japonês. Tô viciada em desenho de japonês. De mandarim, não é? Isso como é barato, meu filho. Tem que vir lá Vamos, pra cá. posso continuar? Vamos. Vamos lá. Sim. Vou na página Tempo 113. histórico. Tempo histórico é o tempo da humanidade. Tempo geológico é o tempo da Terra. Eu vou pedir para vocês que quando começarem a aula, quando começar a aula, vocês já estejam com o caderno aberto, tá bom? Para a gente não perder tempo. Tempo histórico é o tempo da humanidade. Tempo geológico é o tempo da Terra. Tudo bem? Podemos continuar? Prossiga. Professora. Oi. Oi. Quem me chama? Railane. Oi, Rayane. Outra coisa, eu não vou admitir os alunos depois de 10 minutos de início da minha aula, tá? Regrinha.
Então, tolerância só de 10 minutos a partir de semana que vem. Quem mandou mensagem no chat, manda de novo, que sumiu aqui da minha tela, por favor. Enquanto isso, vocês vão na página 113 e observem essa imagem da Terra. Então, eu tenho uma Terra aí sofrendo resfriamento. Eu disse para vocês que a nossa Terra era uma grande bola de fogo incandescente, coberta por magma. Ô, Rayane, eu acho que é a sua internet, porque os outros alunos estão me ouvindo bem. Você reiniciou seu roteador? Reinicia ele mais uma vez para ver se funciona. Então, eu disse para vocês que... Professora, Oi. quando travando assim, eu vou aquelas opções, os três pontinhos, desconecto o áudio e recorde de volta. Aí Certo. volta normal. Olha aí, temos mais uma solução. Tenta, Rayane. Então, olha, o tempo histórico, a Terra, ela era assim. Essa grande bola de Professora, a fogo Fernanda disse que não escutou nada incandescente. que a senhora está falando. É problema do áudio da Fernanda. Fernanda, tenta reconectar aí. Ô, Fernanda, eu não tô ouvindo ninguém, né, professora? Pra ela, eu acho que tá fazendo um coisa de fone. Ela tem que clicar nesse coisa de fone Gente, é e o conectar seguinte, o áudio olha, pra ela escutar a gente. deixa eu conversar com vocês uma coisa. Vai ter alguns problemas que vai ser da internet de vocês. E aí, se eu ficar reiniciando a aula, a gente não vai conseguir ter aula. Então, vocês começou a travar, eu vou perguntar sempre. Coloquem no chat quem está me ouvindo bem. Aí vocês vão colocar lá um O ok. professor fez isso. Então, se muitas pessoas estiverem me ouvindo, aí significa que me ouvindo e me vendo bem, significa que não é a minha internet que está ruim. Provavelmente é a de vocês. Aí vocês vão lá reiniciar, porque eu não posso ficar parando a aula, senão a gente não vai conseguir passar o conteúdo, nem vocês terem aula, tudo bem? Ô, professora, Prosseguindo. Oi, Thalisson, pode falar. e também não adianta nada ficar falando, tá travando, que a senhora não pode fazer nada, né? Se for problema na internet de vocês, não. Então, vamos lá, que falta pouco tempo para terminar a aula. Então, olha, com o passar do tempo, a nossa Terra, ela começou a sofrer o resfriamento. E aí, toda essa Terra aí que vocês estão vendo incandescente era magma, ou seja, era um material pastoso, era como se fosse um mar de lava. Sabe aquela lava que sai do vulcão, que vocês às vezes podem ver em documentários? Ou É com a gosma, que derrete Isso. tudo. Isso, aquilo era. A nossa Terra era encoberta por aquilo, era totalmente coberta por magma. Então, depois de milhões de anos, o Theia, né, um planeta, se chocou com a Terra e trouxe consigo alguns elementos que fizeram com que essa Terra começasse a sofrer um resfriamento. Então, eu comecei a ter a formação das rochas, eu comecei a ter as primeiras rochas. Esse magma saiu do seu estado pastoso, porque essa substância é pastosa, para um estado firme. Ou seja, eu comecei a ter rochas duras, eu comecei a ter formação de rochas com alguns minerais. Então, depois de um tempo, a primeira coisa que foi formada na Terra foi a crosta terrestre. Tudo bem? Sim, professora. Nós tivemos primeiro a camada sólida. É como se Magma encontrado isso. nos vulcões e no centro da Terra. É como se fosse Sim. a base para a formação dos oceanos, para a formação da vegetação. Então, primeiro eu tive a formação da crosta. Depois eu tive a formação dos oceanos. Então, vamos lá. A formação dos oceanos também eu vou entender como tempo geológico, já que ele está inserido em toda essa dinâmica terrestre. Então, olha. Vejam a imagem da página 114 do livro de vocês. Estão observando? Vejam como é um ambiente turbulento. Vocês veem que está a toda hora saindo vapor de água, se misturando com outros gases na atmosfera e chovendo. Estão observando isso? Sim, professor. Sim. É uma série de acontecimentos. Isso, uma série de acontecimentos. Então, olha, no livro de vocês dizem assim, ó. Na sequência, ou seja, após toda aquela formação da crosta terrestre,
A atmosfera ficou rica em oxigênio e passou a proteger a Terra da radiação solar, permitindo a condensação do vapor de água. Como o resfriamento era contínuo, o aumento da quantidade de vapor provocou fortes chuvas sobre o nosso planeta. Parte dessa água, eu estou na página 114, podem acompanhar a leitura. Parte dessa água, ao tocar na superfície, evaporou automaticamente, pois as temperaturas das rochas ainda eram bastante elevadas. Isso resultou em mais chuvas. Então, quanto mais se tinha vapor, mais chovia. Essas chuvas foram se acumulando nas áreas de depressões, ou seja, regiões mais baixas que as áreas à sua volta. Então, no relevo, eu vou ter... Se você sair da sua casa e observar, você vai ver que vai ter partes que são mais altas do que outras. Eu vou poder observar uma serra, por exemplo, mas eu posso estar localizada em uma parte plana. No relevo, eu chamo aquela serra de planalto e a parte plana onde eu estou localizada de planície. Então, quando a crosta terrestre se formou, eu tive também a formação dessas formas de relevo. Eu tive partes mais altas da Terra e eu tive partes mais baixas. A Terra ela não resfriou e ficou como uma bola de golfe, por exemplo. Toda plana, redondinha. Plano não. No sentido de não ter cratera, de não ter nenhum tipo de deformação. A Terra tem suas deformações. De maneira alguma, nunca acreditem nisso. A Terra não é plana, tá bom? Não acreditem nisso, nunca, nessa teoria. Ela não é verdade. É uma fake news. Nem totalmente circular. Nem totalmente circular. Professora, Ela não é perfeitinha, não é um círculo perfeito. Nós temos relevos muito altos, nós temos depressões. Depressões são aquelas partes bem baixas do relevo. A gente, quando nós chegarmos na parte de relevo, vocês vão ver isso com mais detalhes, tudo bem? Então, foram essas depressões e todo esse vapor d'água e toda essa chuva que aconteceu que formou os primeiros oceanos. Então, olha, ou seja, regiões mais baixas que as áreas à sua volta. Está falando de depressões que começaram a surgir e depois, ao longo do período, formaram os oceanos. Surgiu assim a hidrosfera, palavra que vem do grego hidro, água, esfera, de esfera mesmo. Então, hidrosfera significa esfera de água. Mais tarde, essa água da chuva formaria os primeiros mares, lagos, rios e, posteriormente, as águas subterrâneas e as calotas polares e geleiras, o que constitui a atual hidrosfera. Então, vejam, hoje nós aprendemos o quê? Que a primeira coisa que foi formada, não existia nada no universo. Feche o olho e o que é que vocês enxergam, além de escuridão, se você fechar o seu olho, assim como eu estou fazendo? eu enxergo nada. Nada. Então, era assim o universo, não tinha nada. O universo surgiu do nada, mas tinha energia que a gente não conseguia ver. Então, essas energias se juntaram e causaram uma grande explosão. Surgiu o tempo e o espaço. Depois surgiu a estrela, o Sol. Professora, existe bem pedaços pequenininhos de pedra no espaço, vagando. Existe, com certeza existe. A gravidade é Poeira diferente. cósmica, né? Isso. Gente, então, Poeira cósmica. existia poeira cósmica, depois esses fragmentos orbitaram ao redor do Sol, da nossa estrela, porque o Sol ele tem força para puxar grandes corpos, grandes astros, e aí formou-se a Terra e os outros planetas. E continuaram girando em torno do Sol. Nós temos então um sistema solar, mas já temos também a Via Láctea, a nossa galáxia. Depois de um tempo, depois de milhões de anos, nós estamos falando em tempo geológico, essa grande bola de fogo incandescente começou a resfriar. Nós tivemos a formação da crosta terrestre. Depois que nós tivemos a base, ou seja, uma crosta formada por relevos de diferentes tamanhos e profundidades, começou a surgir os oceanos. Depois dos oceanos, lagos e as águas subterrâneas que temos hoje. Mas vejam, eu estou falando em milhões e milhões de anos. Gente, até aí tudo bem, porque a gente vai continuar com esse conteúdo na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre as áreas geológicas e sobre a formação, como é a Terra por dentro. Professora, eu tenho que eu queria comentar. Um minuto, o Mitri vai... Um dos motivos pela Terra não ser totalmente redonda. Sendo que, professora, tem os mares gigantescos, né? Mas se você tirar a água desse mar, é um buraco enorme.
vai ficar enorme. Então, a Terra ela não é perfeitinha. Ela tem depressões, ela não é também um Milhares de ciclo imperfeições. perfeito. Milhares de imperfeições, tanto externa quanto interna. Então, nós temos fossas submarinas, por exemplo, que são partes muito fundas do relevo oceânico. Mas, gente, não se preocupe, nós vamos estudar relevo terrestre e relevo oceânico posteriormente, tá bom? Vamos estudar também como os continentes foram formados e como eles se separaram. Então, fiquem tranquilos, super curiosos, que a gente vai falar sobre isso. Já fez um planeta só. O passado foram se separando. Isso, vamos falar sobre Eram todos continentes juntos, mas com o passado foram se separando. A gente estudou isso na aula de ciências. isso, então vamos reforçar na geografia.